Deixa eu passar um vídeo aqui rapidinho para a gente tirar a última pauta aqui, ó. Dá só uma olhada. Antes de mais nada, só para uma rápida explicação, o que é esse I-94? Esse I-94 ele é um documento que mostra que pode ser judicialmente utilizado para mostrar a entrada de alguém nos Estados Unidos, diferente do Travel History. Eu fui contatada pela defesa do Felipe Martins no final de março com esse Travel History, para que a gente pudesse ali verificar se com as autoridades americanas sobre ele, só que esse documento ele não tem qualquer valor legal. Já o I-94 ele tem, sim, este valor legal. Então, o que aconteceu? Como não tinha essa confirmação jurídica do governo americano da entrada do Felipe Martins, nossa primeira ação foi entrar em contato com Orlando, que era onde supostamente ele deveria ter entrado nos Estados Unidos, e Orlando imediatamente nos respondeu, isso foi no dia 11 de abril, dizendo que não tinha qualquer registro da entrada do Felipe Martins por Orlando, e que eu deveria, então, contatar JFK, o JFK é o aeroporto de Nova York, para obter esse 94, ou seja, esse registro oficial, porque a última entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos ocorreu por JFK. Então, o que aconteceu? Com esse registro em mãos, isso foi entregue para a defesa do Felipe Martins, colocado no processo para apresentar. Entendemos ali que naquele momento o Felipe Martins deveria ser solto, só que não foi. E depois disso ter sido repercutido na mídia, alguns dias após, no dia 1º de maio, para ser mais precisa, nós fomos para a JFK, então, para obter o I-94 de JFK, o que seria uma prova redundante, né, porque nós já tínhamos ali a confirmação de Orlando, que o Felipe Martins não entrou, mas aí apareceu esse registro, que nós não sabemos ali, né, exatamente ao certo quando ele foi inserido no sistema americano, em que indicava o nome do Felipe Martins errado, Felipe com E e não com I, como ele é tido ali em todos os documentos, visto, passaporte. O número do passaporte dele é um passaporte que havia sido perdido quase 2 anos antes da viagem, e ainda uma classe de visto que ele não possuía. E com essas flagrantes inconsistências ali no documento, naturalmente nós fomos para Orlando pedir aí, então, a remoção desse documento, até porque Orlando havia ali nos afirmado que o Felipe Martins não tinha entrado, e isso foi, ali temos isso por escrito, isso foi amplamente aí divulgado. E ao invés de fazer a correção mais óbvia, que seria retirar isso do sistema, foram feitos ajustes ali no I-94 para estar de acordo com o passaporte atual do Felipe Martins e com os dados de visto que ele tinha, além do que mudar o nome dele. Isso foi um absurdo. Eu confesso que, trabalhando aqui em imigração tantas vezes, a facilidade que eles ajustaram esses dados ali para parecer uma entrada no país, sendo que as evidências ali que a gente tinha apresentado estava, obviamente, aquele documento ele não era verdadeiro. Isso aí nos provocou um choque, para ser bem honesta. E aí nós fomos para o DHS, para o Departamento aí de Segurança Interna dos Estados Unidos, pedir para fazer uma investigação, que foi realizada. E esse documento, em 94, então, ele foi excluído no momento qual o JFK nos emitiu o documento ali oficial, comprovando a entrada de Felipe Martins em setembro de 2022, consistente com a agenda oficial dele. Rapaz, esse negócio tá dando um pano para manga, tá dando um bafafá, né? Essa possível mudança que houve em documentos, possivelmente estão alegando aí que fizeram um passaporte falso para alegar que o cara entrou nos Estados Unidos, enfim, com tudo comprovado, com todos os documentos de autoridades americanas que foram enviadas ao ovo que tudo vê, mesmo assim o cara continua preso, mesmo com provas consistentes de que o cara não foi para os Estados Unidos no dia fatídico, ele ainda continua preso. E aí eu quero saber a opinião do Fábio Tom, que está aí dos Estados Unidos. Qual é a sua visão sobre tudo isso, meu querido? Cara, é muito simples, né? O ovo que tudo vê é um carrasco, entendeu? E ele tá querendo... Isso aí é o que a gente chama de tortura, tá? Com todas as letras, é uma tortura
sendo feita para que o Felipe ele venha confessar o que nunca aconteceu. É tipo, fala do Bolsonaro, fala do Bolsonaro que eu te solto. Inventa qualquer coisa, inventa uma história aí que eu deixo você sair. Então, cara, isso é tortura, isso é tortura. E é aí que as pessoas acreditam, eu também acredito, que esse ovo que tudo vê, ele pode se ferrar lá na frente, porque tudo indica que o presidente Donald Trump vai ganhar as eleições. E o presidente Donald Trump ganhando essas eleições, cara, o presidente, eu não, claro, eu não posso dizer para vocês que estão nos assistindo que o presidente irá sancionar ou causar sanções ao ovo que tudo vê. Eu não posso confirmar isso. Mas o que eu posso dizer a vocês é que o presidente tem o poder de fazê-lo. O que eu posso dizer a vocês é que o presidente Donald Trump já o fez. Quando o Trump era presidente, ele causou sanções a autoridades da Nicarágua por abusos à autoridade, por abusos de direitos humanos. Então, pelas mesmas coisas que o Alexandre está fazendo na Nicarágua, houve sanções. Então, por exemplo, se o presidente Donald Trump continuar no mesmo caminho, sendo a mesma pessoa que lutou por isso em Nicarágua, ele vai lutar pelo Brasil. O Brasil, na geopolítica, é uma importância muito maior aos Estados Unidos do que a Nicarágua. Se o Trump ele bateu de frente com autoridades de Nicarágua e sancionou autoridades da Nicarágua, certamente ele vai sancionar também essas autoridades corruptas brasileiras. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma vergonha. E não adianta, porque a gente pode falar assim, mas Fábio, falsificaram. Mas o ovo que tudo vê sabe que foi falsificado. Entendeu? Ele pode ser muita coisa, mas burro ele não é. Então, ele sabe que foi falsificado, ele sabe que a prisão é ilegal e ele mantém a pessoa presa. Então, você sabe que é uma tortura. Mas isso aí, cara, ele vai pagar. Cedo ou tarde, ele vai pagar por isso. Entendeu? É questão de tempo que ele vai pagar por essas coisas. É questão de tempo. Não pense que vai ser em 48 horas, 72 horas, tic-tac, tic-tac. Mas um dia, ele vai pagar por tudo isso que ele está fazendo. Porque isso aí é tortura clara que todo mundo está vendo. Entendeu? Exatamente, meu querido. Meu querido Fábio Rodrigues, comente também sobre isso, meu querido. O que vai dar nisso tudo aí? Se você acredita mesmo que o nosso querido ovo que tudo vê vai ser penalizado? Será que as sanções realmente vão cair sobre as costas dele e ele vai ser prejudicado de alguma maneira nisso tudo? De uma coisa é certeza, né? Não há mal que dure a vida toda, né? E a gente sabe que o próprio Trump já disse isso. O Brasil é algo pessoal, é algo meu, que eu vou tratar. Aí você imagina, entendeu? Eu vi o Bolsonaro falando, né, na entrevista com o Pavinato, ele falando, a gente mantém relações, e uma relação que eu mantive foi com o ex-presidente Donald Trump. E o que acontece? Essa situação do Felipe Martins é bem aquilo que o Fábio falou, o que está aparecendo tô te mantendo preso até você abrir o bico, até você entregar o ouro. Aí você pensa comigo que é o seguinte, ele está sendo acusado de ter ido aos Estados Unidos naquela viagem com o Bolsonaro. Primeira coisa, se ele tivesse ido aos Estados Unidos, é porque ele estaria numa escala de trabalho. Alguém colocou ele na escala, é tanto que colocou e não tiraram, né? Ficou como se ele tivesse na escala para acompanhar o Bolsonaro. E segundo o que Alexandre de Moraes alega, é que nessa desculpa de acompanhar Bolsonaro, ele estaria fugindo do Brasil. Aí eu pergunto para você. Primeiro, se ele está numa escala de trabalho, até onde eu sei, a pessoa tem que ir. É fato que ele não foi. Aí, o que acontece? Presta atenção. Ele foi para os Estados Unidos para fugir de um crime que só aconteceria 8 dias depois, que só teria o início, 8 dias não, aconteceria 10 dias depois, que foi no dia 8 de janeiro, e ele só estaria envolvido no processo 30 dias depois, que foi o início do processo. Então fica um negócio meio que ninguém consegue entender muito a posição do Alexandre de Moraes em cima do Felipe. Você está vendo que o próprio doutor Sebastião Coelho, que é o advogado, está fazendo as denúncias, denunciando tudo isso daí, e
É um negócio assim que ninguém consegue entender, a não ser de chegar à conclusão que o Fábio chegou. Parece que estão usando ele, vão usar ele como elo de troca. Olha, eu te dou a liberdade, mas você me dá o ouro aqui. Exatamente, meu querido. Exatamente. Eu acredito que a justiça será feita, tá, pessoal? A justiça com certeza será feita, virá na hora certa. Eu acredito na justiça de Deus acima de tudo. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? O povo brasileiro faz a parte deles quando vão às ruas criticar tudo isso, né? O povo brasileiro faz a parte quando dá like em vídeos de direita, quando compartilha vídeos de direita em todos os grupos, né, de direita. Quando a gente propaga a verdade, a gente está fazendo a nossa parte para que um dia a justiça funcione.